Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área, vamos continuar, língua portuguesa, classes gramaticais, repare, pronome relativo. Deixe-me perguntar a você o seguinte, você tem alguma dúvida de que pronome relativo vai aparecer na sua prova? Não tenha não. Pergunta, Alexandre, pronome relativo então cai em prova? Não, não cai, despenca. É diferente. Deixa-me só beber um golinho de água. Sabe que o tio bebe sempre uma água, sempre? Não sei o que eu comi aqui, que tá meio engasgado. Então segura um cadinho, calma. Obrigado, desculpe-me. Então agora melhorou. O pronome relativo, ele é importantíssimo por quê? Primeiro, ele é obrigatoriamente um elemento coesivo, ou seja, ele faz ligação textual, é um elemento de ligação. E também, necessariamente, ele vai introduzir um tipo de oração, que é a tal da oração subordinada adjetiva, a que eu não vou me prender muito neste momento. Por quê? Porque senão eu acabo preso à oração e não fico preso ao pronome relativo. Não interessa. Oração, você vai ver comigo em sintaxe mais para frente. Aí nós vamos nos prender às orações. Por que que uma é restritiva? Por que que uma é explicativa? Quais são os derivativos semânticos, as inferências, os subentendidos, os marcadores de pressuposição que aparecem nas orações adjetivas? Você vai ver tudo isso, mas neste momento você só vai ver pronome relativo. Então vamos subindo degraus, passo a passo. Acompanhe comigo. O que é o pronome relativo? Relativo vem de relação, ou seja, para eu ver um pronome relativo, eu preciso ver um elemento a que ele se refere, ou ainda, com quem ele se relaciona. Então, toda vez quando eu encontrar um pronome relativo, ele vai ter um referente. Referente é um elemento a que ele se refere. Deixe-me me aproximar de você. Meu aluno, tenta entender. E se você não está conseguindo descobrir a quem aquele que da linha 4 está ligado, como é que você está entendendo esse texto? Eu estou dando esse tempinho para você pensar. Não, você não está entendendo o texto, você está lendo. Ler um texto e entender um texto, a diferença é abrupta, é enorme, é brutal. Cuidado, este momento é chave para o seu conhecimento e para o sucesso da sua prova, hein? Então, existem momentos que eu mesmo falo para você, ó, é michuruca, perpassa, não crie raiz. Aqui não. Aqui você vai criar raiz e raízes profundas, porque senão, certamente, 2, 3, 4 questões de 20, você certamente já está errando. Acredite no amigo que se arrumou, ok? Vem comigo. Então, esse que é o pronome relativo, eu vou apresentar aqui os principais. Eles introduzem, ou ainda ele introduz, uma oração chamada adjetiva, pode ficar tranquilo, nós vamos nos prender a isso no futuro. E o pronome relativo sempre terá um referente, ou seja, sempre vai fazer uma referência a um termo anterior. Isso é líquido e certo, ok? Então, pronome relativo, ele introduz, ele tem referente. Isso você tem de gravar. Legal. Quais são os principais pronomes relativos a que eu devo me prender? O primeiro, não há dúvida, é o que eu não coloquei aqui. Não coloquei, não foi por acaso, é por uma questão didática. O pronome relativo, o primeiro a que me prendo é este malandro aqui, ó. Na verdade é um conjunto, o qual. Mas quando eu falo o qual, a família vem inteirinha. O qual, os quais, a qual, as quais. Esse é o primeiro pronome relativo. Aí eu vou apresentá-lo, pode ficar tranquilo. Você vai ver que quando você tiver na dúvida, por exemplo, se a palavra que é um pronome relativo, basta ver se ele é substituível
pelo qual. Mas quando eu falo pelo qual, não é só o qual. Pode ser os quais, a qual ou as quais. Isso varia de acordo com o contexto. Vamos juntos. Repare, agora é concentração total, hein? Acompanhe. Viu o cão que fugiu. Primeiro detalhe, aqui você se prende. Existem duas orações. Isso você ainda não viu. É lógico que num primeiro momento, se eu não impuser, fica ruim. Aí, ó, se eu não impuser, você fica perdido. Mas por enquanto você vai olhando, mesmo que você não veja, olhar e ver não são sinônimos, você acompanhe, relaxa, daqui a pouco você vai entender. São duas orações, porque aqui existem dois verbos, ok? E repare que dentro da segunda oração aparece este que aqui. E entenda que o verbo fugir, ele semanticamente, entenda o que eu estou lhe dizendo, claramente, semanticamente, está ligado ao cão. Quem fugiu não fui eu, quem fugiu foi o cão. Repare que dentro da segunda oração está sendo substituído pelo quê? Aí adivinhe. Adivinhe quem é esse cara? É o famoso, vou pegar o azul aqui para fazer bonito, porque tem uma galera aqui comigo no estúdio, eu não estou sozinho não, só para fazer bonito para essa galera que está aqui, ok? Então aqui, ó, é o famoso pronome relativo. Alexandre, estou ouvindo você. Sendo ele pronome relativo, dá para eu substituir pelo qual? Sempre. Repare, vi o qual, melhor, o cão, repare agora, ó, o qual fugiu. Se deu para eu substituir pelo qual. E se ele tem um referente, pão, pão, queijo, queijo, é pronome relativo. Um detalhe que eu gostaria que você colocasse no papel, concentre. O pronome relativo que, ele substitui coisas e pessoas, tá legal? Então, tanto faz substituir cão, mas Alexandre, ouço você. Cão é coisa? Sim. Tudo que não é pessoa é coisa. Então, posso eu substituir com o pronome relativo que uma coisa ou uma pessoa? Tanto faz. Não é por acaso que o pronome relativo que ele é chamado de universal. Beleza? Tranquilo. Alexandre, não dá uma esticadinha? Não. Alexandre, fala sobre a oração. Para. Não. É muita informação. Você tem de parar com essa mania. Tem de ser didática a aula, ó, subindo degraus. Vem comigo. Então, vem comigo. Vou jogar, tô indo devagarzinho, repare. Estamos aqui. Acompanhe. Agora, houve uma variaçãozinha. Pequena, mas variou. Repare um detalhe. A menina a quem me referi, ela saiu. Olha o que aconteceu. No meio da primeira oração, repare, a primeira oração aqui é a menina saiu. No futuro você vai ver que esta oração é a chamada OP, oração principal. Por enquanto, relaxa. Deixa fluir, deixa acontecer naturalmente. Calma. E eu quero que você perceba o seguinte, que quem se referiu fui eu. Eu me referi. E eu me referi a quem? Repare, a menina, que dentro da segunda oração está sendo substituída pelo quem? Percebeu? Então aqui, mais uma vez, dá para eu substituir por o qual, Alexandre? Dá, mas na verdade tente entender. Quando você usa o pronome relativo qual, você tem de respeitar o gênero e o número do elemento a que ele se refere. Não entendi. Se a menina é um substantivo feminino singular, você vai botar a qual. Se fosse o menino, você colocaria o qual. Eu vou fazer uma adaptação ainda, tá? Se fossem as meninas, você colocaria as quais. E se fossem os meninos, você colocaria os quais. Só que um detalhe, repare, olha como é bonito, e eu quero que você perceba aonde você vai chegar. Repare só, se aqui eu substituísse por a qual, substituindo a menina, concentre. Esta preposição que aqui apareceu,
ela iria se juntar com o artigo de qual e o acento grave e indicador de crase seria obrigatório. Meu Deus, Alexandre, eu vou desistir. Não, não desista não. Isso aqui não tem nada a ver para você por enquanto. Só falei para você visualizar. Por quê? Quanto mais você visualiza, mais você grava. É como se fosse o seguinte, você está me vendo várias vezes, não é isso? Então, quanto mais você me olha, repare, mais você me vê. Porque em alguns momentos eu passei por você e você não me viu, ainda que tenha me olhado. Porque olhar e ver não são sinônimos. Tanto que eu falo para você, você estava me olhando e não me viu? Sabe por que você não me viu? Porque você não me conhecia. Quanto mais você olha, mais você vê. É por isso que eu fico nessa insistência, tá? Mas é calma, é com calma, é tranquilidade. Então repare o seguinte, se o quem está substituindo a menina, se o quem é substituível por a qual, adivinhe que ele é, vou escrever aqui para ficar bonito, ele é o pronome relativo. Mole, mole. Alexandre, esse pronome relativo quem é igualzinho que? Ele pode substituir qualquer coisa? Negativo. O que substitui coisa, substitui pessoa, o quem não, só substitui pessoa. Existem aí algumas bancas, deixe-me pensar, FCC, FGV, ESAF, que consideram a personificação da coisa. Por exemplo, a bandeira a quem prestei continência é a brasileira. Aí ele personificou a bandeira, isso existe. Mas dentro da realidade de prova, você ficar preso a isso é besteira. Na verdade, vamos levar ao pé da letra a chamada nomenclatura gramatical brasileira, a norma. A norma é clara. O pronome relativo quem substitui pessoa e pronto. Legal? Vamos embora. Continuando. Pronome relativo cujo. Perigoso? Né, não. É muito mais, é terrível. Quando vem em prova, derruba bons candidatos. Candidatos mais bem preparados erram o cujo. Acredite nisso. Aí, para ficar bonito, olha o que eu vou fazer. Vou dar uma limpezinha aqui, que ficou meio tudo junto e misturado. Não ficou legal, não. Olha só. Vou limpar. Alexandre, não dá pra pagar, não, tô copiando. Meu aluno, isso é vídeo, é só você voltar, né? Pelo amor de Deus. Então, estou apagando aqui porque você já tem isso registrado. Então, repare, dei uma limpeza na área para ficar bonito. Eu quero que você perceba agora o tal do cujo. Mais uma vez, concentre. Duas orações. A árvore é esta. E o detalhe a que você vai se prender, importantíssimo agora, é toda vez, repito, toda vez quando você vir o cujo, você já pode botar é pronome relativo. Alexandre, não estou entendendo. Vou explicar. Por quê? Porque, como você viu, nós já passamos pelo pronome relativo que e quem. E quando você olha o que, não necessariamente ele é um pronome relativo, ele pode ser conjunção integrante, ele pode fazer parte de uma locução conjuntiva como concessiva, como mesmo que, ele pode ser indefinido, ele pode ser um advérbio, ele pode ser uma interjeição, ele pode ser expletivo, não faltam possibilidades. Mas o que não é o cujo. O cujo, se aparecer, ele só tem uma classe gramatical na língua portuguesa. Pronome relativo. Pronto. Segundo detalhe. Toda vez que houver o pronome relativo cujo, esse é bom demais para você botar no papel, haverá necessariamente uma relação de posse entre o primeiro substantivo, o substantivo anterior a ele e o substantivo posterior a ele, o anteposto e o posposto a ele. Repare. Não entendi, Alexandre? Essa tal relação de posse. Eu lhe explico. Entenda que os frutos, elas são da árvore. Então, entre árvore e frutos, aqui, tende a haver uma relação de posse.
Alexandre, mas se eu quiser usar o cujos sem essa ideia de posse eu posso? Não pode. A presença da posse é obrigatória. E outra, antes eu tenho o possuidor, eu tenho que seguir isso, tá? Possuidor e depois a coisa possuída. Obrigatoriamente, esta sequência tem de ser respeitada. Muito cuidado. Um último detalhe que você vai botar no papel. Jamais, em momento algum, nunca, você vai colocar o artigo entre o cujo e o substantivo posposto a ele. Por quê? Porque o artigo do substantivo que vem depois do pronome relativo cujo já está em contração com cujo. Repare que cujos é a junção, deixe-me puxar uma setinha, é a junção do pronome relativo cujo, que está substituindo árvore, frutos da árvore, mais o artigo os, que é do substantivo frutos. Então, se eu colocasse o artigo aqui no meio, eu estaria repetindo o artigo, que já fora explicitado. Erro gramatical muito cobrado para a galera que vai fazer, por exemplo, CESP, na hora que ela fizer uma reescritura. Um outro detalhe. O tal do cujo você não troca. Seu cujo é seu, então você não empresta. Não sei se você me entendeu. Se você vir uma passagem com cujo, o cujo não admite substituição na língua portuguesa. Se aparecer o cujo tem que estar presente e pronto. Na passagem destaque, a árvore de cujos frutos dependem é esta, poderia ser reescrita, bota lá, errado. Errado. Não pode ser reescrita. Se o cujo está presente, o cujo tem de estar presente. Simples assim. Legal? Vambora. Acompanhe. Outros pronomes relativos, michurucas. Aí vem os michurucas, aqueles, meia bomba. Repare o como, pouco aparece. Como? Aqui, ó, substituível por o qual também. O jeito, o qual, o jeito como me olha, então esse como aqui está substituindo o jeitão. Então traz consigo essa clara ideia, né, de, o jeito como me olha é uma maneira modal. Maneira, modo. O jeito como me olha é a maneira, é o modo como me olha. Então, esse como, repare, quando substituível por o qual e derivados, tal qual. O qual é pronome relativo. Não traz derivativos. Então, não vou encher a bola dele, não. Acender vela para defunto barato, não conte com amigo, não. O amigo é o que cai em prova. Vem comigo. Aquela viradinha estratégica, repare, virei, vem para cá, mais 2 michurucas. Preste atenção, deixe-me ver o tempo. Tá bonzinho. Vamos lá, olha para cá. Alexandre, e o quando? Quando é mole. O quando? Quando substituível pelo quê ou pelo qual, né? Mas cuidado com o detalhe que não pode passar despercebido. Preste atenção. O ano quando você chegou foi 2018, entenda que o quando está substituindo o ano. Então, neste contexto aqui, o quando vai ser pronome relativo, tá? Ele está substituindo o ano. E daria para eu fazer o seguinte, o ano em que você chegou, ou ainda no qual você chegou. Repare um detalhe importante. Quando o quando for pronome relativo, na hora de eu substituir pelo que ou pelo qual, a presença da preposição em, ligada ao que ou ligada ao qual, a presença é obrigatória. Muito cuidado com isso. Tá legal? Então aqui eu poderia escrever de 3 maneiras. O ano quando você chegou foi 2018, o ano em que você chegou foi 2018, ou o ano no qual você chegou foi 2018. Eu vou repetir.
Quando é pronome relativo, na hora de eu substituí-lo pelo que, a presença da preposição em é obrigatória. Muito cuidado com isso, ok? Legal, tranquilo. Para fechar a nossa teoria e ir ao exercício, pronome relativo onde, aonde. Isso varia de acordo com o quê? De acordo com a regência do termo a que eles estão ligados. Não entendi. Primeiro detalhe importante. Entenda que onde é casa. Entenda que aqui, de novo, existem duas orações. A casa é linda. A casa é linda. Mas no meio da primeira oração eu coloquei onde moro e aonde cheguei. Qual é a diferença entre onde e aonde? É regência. Toda vez que um nome ou um verbo, em regra, serão verbos. O verbo, ele não pedir a preposição a, vou melhorar. Quando o verbo reger, pedir a preposição em, entenda, quem mora, mora em. Se mora em, mora onde? Se chega aonde? Cuidado que você, quando chega a lugar, você nunca chega em, você chega a. Sabe quando que você vai chegar em casa? Quando tiver doidinho para queimar o seu filme. Você não chega em casa, você chega a casa. Porque o verbo chegar, quando ligado a lugar, ele pede, ele rege a preposição a e não a preposição em. Em com chegar, no lugar, não tem. Cuidado com isso. Então, vou fazer outros exemplos. Por exemplo, perguntar a você, onde ou aonde você deixou o carro? Pense. Quem deixa o carro em algum lugar. Se é em, é onde? Onde você deixou o carro. Outra. Ontem à noite eu liguei para você, você não estava em casa. Aonde ou onde você se dirigiu? Quem se dirige a. Se dirige a, se dirigiu aonde? Reparou? O livro está onde ou está aonde? Quem está a algum lugar ou está em? Se é em, o livro está onde? Acompanhou direitinho? Legal. Pronome relativo onde, aonde, cuidado com a regência, substituindo para variar e introduzindo a adjetiva com a qual você vai ter contato no futuro, se Deus quiser. Beleza? Beleza. Jogou lá na tela. Acompanhe. Vamos lá. Tô com a minha canetinha na mão. Deixe-me usar como referência aqui meu papel. Preste atenção. Com relação aos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item seguinte, o seguinte item. O pronome que refere-se a despesas é só ler, meu filho. Leia comigo. Estranhamente, governos estaduais cujas despesas com o funcionalismo já alcançaram um nível preocupante. Repare, ou que... Peraí, que coisa é? Calma que não botou a canetinha. Voltei, estamos aqui, ó. Canetinha, olha a canetinha, agora tá. Vou até ler de novo, estranhamente. Governos estaduais cujas despesas com o funcionalismo já alcançaram um nível preocupante ou que, repare, ou que estouraram o limite de gastos. A pergunta é a seguinte, meu aluno, quem foi que estourou o limite de gastos? Foi, aqui ó, no caso, foram as despesas ou os governos estaduais? Não há dúvida. Quem estourou foram os governos estaduais. E ele está dizendo que o referente do pronome relativo que são as despesas. Não, por uma questão semântica, você percebe claramente que quem estoura não são as despesas, são os governos. Então, se o referente não são as despesas e sim os governos, o primeiro comentário está equivocado, errado. Vamos para a próxima questão. Julgue o seguinte item a respeito de aspectos linguísticos do texto 1. Seria mantida a correção do texto caso o trecho onde caberiam fosse substituído por que caberia. Repare, na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada estante. Preste atenção. Onde caberiam todos os meus livros. Preste atenção agora. Repare. Todos os meus livros caberiam em algum lugar. Se eu substituo o onde pelo que, repare,
eu tenho de manter também a preposição em, que no caso é exigida pelo próprio contexto. Se esses livros vão ficar em, não posso substituir simplesmente pelo que, e sim por em que. Vamos lá, deixa eu só tentar escrever aqui que a caneta não me ajuda muito. Ou seja, para corrigir, na parede da esquerda ficaria a grande sonhada estante em que caberiam todos os meus livros. Me bota grandão, bota minha carinha, Meu aluno, repare, quando você substituir o pronome relativo onde pelo que, de novo, a preposição em é obrigatória associada ao que. Cuidado com isso, tá legal? Então, ó, o bairro onde moro é violento. Vou tirar o onde. O bairro em que moro é violento. Muito cuidado com isso. Percebeu? Voltemos. Então, não daria para eu fazer essa reescrita, essa paráfrase, comentário errado. Vamos para a próxima. Julgue o item que se segue. Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto 10. Na linha 11, o pronome relativo que refere-se a vestibular. Cuidado. Outra inovação é o programa de avaliação seriada PAS. Criado como alternativa ao vestibular, repare, em que candidatos são avaliados em provas. Pode parar. Na verdade, esses candidatos são avaliados onde? Acompanhe comigo. Onde? Simples. Aqui, ó. São avaliados, repare, são avaliados aqui pelo programa de avaliação seriada. Seriada, PAS. Então, por isso, tá demais. Essa galera é muito boa, rapaz. Então, por isso, o referente não tem nada a ver com vestibular. Os candidatos são avaliados pelo programa de avaliação seriada. Então, o referente do pronome relativo que é programa. Por isso, o comentário está errado. Me joga grandão para eu falar com a galera. Então, você reparou o seguinte, que uma boa leitura tem tudo a ver com uma boa coesão textual. Se você não domina os elementos chamados coesivos, normalmente você faz uma leitura com pouca coerência, com muitas extrapolações, reduções e contradições, e você acaba errando questão até de interpretação textual, que certamente você não vai errar mais, porque você vai ver o amigo ensinando a você como é que faz. Legal? Então é isso. Eu espero você no próximo bloco. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.